I'm here with Rafael Cordeiro, the man behind King's MMA. A legend of the fight game. Rafael Cordeiro, because for folks who don't know, he's legendary trainer in MMA. He's a beautiful man. His image, his energy is just awesome. My name is Rafael Cordeiro, 3 times Muay Thai Brazilian champ, 2 times Coach of the Year, training more than 16 world champs, and now have a pleasure to train Mike Tyson. We're gonna be here with you guys sharing knowledge and wisdom. Tune in. This is OG Talk Podcast. Fala galera, Rafael Cordeiro e esse é o The OG Talk Podcast. A ideia do OG Talk Podcast é trazer para as pessoas, para os fãs de artes marciais, a experiência de 35 anos de artes marciais, tudo aquilo que nos fez chegar a vários títulos, tudo aquilo que nos fez chegar a vários campeões, a formar vários campeões. Eu acho que esse novo projeto vai estar trazendo para vocês um aprendizado de artes marciais que vem muito além de MMA. Eu acho que o conteúdo do The OG Talk Podcast é uma coisa, é como se fosse o Japão, é o antigo e o novo caminhando junto. Eu acho que o momento agora é um momento de integração, mostrar o quanto as artes marciais foram importantes não só na minha vida, mas na vida de todos aqueles que nós formamos dentro da academia. Histórias pelo Japão, histórias pela Europa, histórias de união, histórias de luta, histórias de guerra, histórias de vitórias, histórias de derrotas. Acho que tudo que nos fez chegar onde nós chegamos. A academia que conquistou o mundo, uma academia que chegou nos Estados Unidos, em Huntington Beach, começando tudo do zero e conseguiu no decorrer dos anos se transformar em uma das maiores potências das artes marciais. E essa história, história de superação, essa história, história de força que a gente vai estar contando aqui. História de pessoas que abdicaram da vida, mudaram o seu país, mudaram suas culturas, para estar aprendendo as artes marciais aqui conosco nos Estados Unidos. Acho que a ideia do OG é mostrar para o novo aquilo que o antigo fez no passado, os erros, os acertos, aquilo que deu certo, fazendo o quê, aquilo que deu errado, por que não foi feito, e sabendo o quê? Tudo que vem do passado vem com a humildade. Vem com a humildade. Qual que é a diferença do passado para o novo? O passado esteve lá antes e sabe o que foi o certo, aplicado, sabe o que foi errado, que deveria ter sido. Então essa ideia veio da ideia de fortalecer as artes marciais, sabendo que o quê? Cada vez mais forte a arte marcial, cada vez mais forte o espírito daquele que está praticando, com certeza se elevará. Estou muito feliz desses anos dos Estados Unidos poder ter mudado não só a vida daqueles que estavam em volta, mas daqueles que mesmo de longe puderam abdicar das suas antigas e começar uma nova história. Uma história que dentro da pandemia, esse mal que acabou isso atingindo a todos, a gente pudesse nos descobrir, usando o que? A experiência do passado, para estar colocando agora no presente, o como se superar, como manter o espírito forte. Acho que a conversa do OG é baseada em situações que você vai estar fortalecendo o teu espírito, de repente escutando, vai ser aquela voz te dizendo que já esteve ali, que viu o que funcionou, o que não funcionou, e as experiências de vida, as experiências das competições, as experiências levadas não só dentro do octagon, mas de fora do octagon, farão com que você se comunique, que você se compreenda do jeito que nós nos compreendemos fazendo arte marcial. O The OG Talk Podcast vai ser um lugar onde a gente vai estar encontrando celebridades, pessoas que fizeram seu nome dentro da arte marcial, e não só contando as vitórias. Eu acho que contar a vitória é uma coisa muito fácil. Acho que todos aqueles que aqui virão para contar aquele momento em que a realidade vem e atropela a fantasia, aquele momento que às vezes fica escondido e às vezes as pessoas não veem. Eu acho que é muito fácil a gente estar vendo na televisão, ver o quanto bonito é as pessoas dentro do octagon, lutando, competindo, ganhando dinheiro, mas ninguém sabe o que acontece fora. E isso que a gente quer mostrar aqui, o que acontece fora, o que eles vivem, quais são os sentimentos, sentimentos que às vezes vão fazer parte dos seus sentimentos. Sabendo que o mesmo sentimento que um campeão que tem um cinturão, que undefeated dentro de um evento, ele tem o mesmo sentimento que você, o mesmo sentimento que às vezes de medo, que quer te abalar. O que é a fé? A fé é uma coisa que a gente vai estar trabalhando aqui também no The OG Talk, porque sem fé você não vai a lugar nenhum. E saber quais são e o que leva os atletas a chegarem na sua fé. O que faz ele concretizar aquilo ali? O que faz ele achar o equilíbrio? O que faz ele se encontrar, achar o seu norte?
E essa é a fé, a palavra que a gente usa em todos os termos, e essa, cada um tem a sua. Isso que nos torna tão maravilhosa aos olhos de Deus. Por quê? Porque dentro de um lugar você vai estar trabalhando com pessoas que têm todo tipo de religião, e como que você vai aplicar aquilo que você acredita? Através do respeito. Aqui a gente vai estar conversando sobre como lidar com pessoas de religiões diferentes, pessoas que vieram de países diferentes, pessoas que às vezes vieram de países em conflito, e dentro da academia elas treinam juntos. Por quê? Porque ali é o respeito. Como a gente chegou até ali? Como resgatar aquele atleta que está chegando na semana da luta sem saber ainda ao certo quais daqueles fantasmas ele vai estar lutando? Aqui no The Old Digital nós vamos conversar, porque esse sentimento todos têm. Todos, antes de enfrentar qualquer grande desafio pré-marcado, aquele pré-desafio se torna quase que uma luta onde você se coloca em situações que você às vezes vence e às vezes não vence. Então aqui a gente vai estar conversando combater esse inimigo que às vezes atormenta a nossa cabeça, com a realidade daqueles que estiveram lá, aqueles que ficaram com medo, aqueles que ficaram com receio, aqueles que souberam enfrentar os seus receios através da força, a força da luta, a força de um corner, mostrando o que é a união de um time. Então aqui a gente vai estar conversando o que é você ter uma equipe forte por trás, como trabalhar a equipe, como trabalhar o espiritual ali do atleta naquela semana que antecede o evento, as emoções que ele vai ter que se deparar, a realidade da luta. Às vezes o resultado não vem, o que fazer quando o resultado não vem, como que você vai se encontrar depois, às vezes, num resultado que não é o mais satisfatório para você. Eu te digo, às vezes é num resultado negativo que você se encontra, e aqui a gente vai se mostrar o lado da derrota e o lado que você tem que fazer para ultrapassar. Você vai se deparar com a derrota, e o que você vai ter que fazer? Você vai ter que deparar com ela e você vai ter que ultrapassar, porque a vida vai ter que continuar. E às vezes, esses pequenos fundamentos relacionados à luta, a gente leva para a vida. Esse é o fator principal que nós criamos esse canal, um canal que veio para unificar. Nós não viemos aqui para ficar trash talking. Acho que a experiência das pessoas que nós vamos estar trazendo aqui já fala por si só. Histórias contadas, uma história de vida, histórias de vida, que vão estar trazendo para vocês aqui realidades de quem esteve lá antes e quem lutou, como que ele se sobrepôs sobre problemas do passado e de repente esse problema é o mesmo que você está passando. Eu acho que é uma história de vida. The Old Digital, que vai ser um lugar onde você vai estar vendo histórias de vidas, histórias de superações, histórias de derrotas, histórias de vitórias, mas no final do dia, histórias que fazem da gente quem nós somos. Esse é o ponto do The Old Digital Podcast. Trazer a realidade para vocês, uma realidade às vezes que está escondida, uma realidade às vezes que não é mostrada, saber o que é enfrentar uma luta, sabendo que você tem que aquele dinheiro que você vai ganhar na luta vai ter que ser diversificado por vários meses dentro de uma casa. Como que você vai ter que lidar com essa emoção? Como trazer pessoas aqui que lidam com essa emoção de não poder ainda viver da luta e tendo que trabalhar 2, 3 vezes a mais até por amar a luta. E como que essas pessoas vencem na luta. De homeless, de pessoas que não têm onde morar, a campeões mundiais. Então acho que isso é a superação que é só a luta traz, é a vontade. Isso que nós queremos trazer para você. E nós esperamos com certeza que você goste. O conteúdo que nós traremos para vocês vai ser um conteúdo relacionado a atletas, competições, histórias relacionadas a eventos, o que aconteceu naquele evento, o que aconteceu antes da luta, o que aconteceu depois da luta, a realidade de um Vanderlei Silva, a realidade de um Fabrício Verdun, a realidade de um Maurício Shogun, a realidade de um Beneil Dariush, no Mário Vettori, que vai estar disputando o cinturão, no Kelvin Gastelum, um mexicano-americano que tem uma história de vida maravilhosa, de uma família de trabalhadores mexicanos que vieram e venceram, pessoas que vieram de outros países, iraniano, como o Beneil Dariush, que tem a vida relacionada à luta, à religião, um menino que é missionário, leva a palavra de Deus para todo mundo, junto com a luta. Então, essa é a ideia do programa. É uma globalização de pessoas que visualizam e veem a luta, mesmo sem nunca ter se conhecido. Acho que isso que faz a arte marcial ela tão bela e tão maravilhosa. A conexão de um professor com um aluno é uma coisa que é inexplicável. É uma coisa que o dinheiro não paga. A gente vai estar conversando sobre o que é a diferença de um coach, de um professor e de um mestre. Sabendo que os três são importantes, mas os três têm valores diferentes para aqueles que seguem. Por quê?
porque nós estaremos trabalhando com alunos, discípulos e lutadores. E para tudo tem um quadro. E nesse quadro a gente vai estar trabalhando a arte marcial. Que sem ela eu não conseguiria me ver, não conseguiria me ver sem a arte marcial. Hoje aqui nos Estados Unidos, depois de 13 anos, eu vou estar dividindo com vocês o que foi essa chegada aqui nos Estados Unidos, o que nós vimos aqui, o quanto difícil foi, mas em nenhum momento nos deparamos com medo e nem com a tristeza, porque sabíamos que aqui era um lugar novo de começar e a fé estava ali o tempo todo. Eu, com a minha esposa e minhas 2 filhas, eu estarei contando para vocês aqui o que foram esses 13 anos de caminhada, as conquistas da Kings MMA, o nascimento da Kings MMA, o nascimento desse bebê que hoje está completando 10 anos nos Estados Unidos, as glórias que nós tivemos para chegar até aqui, as derrotas que nos fizeram família, as derrotas que fizeram desse time uma rocha sólida dentro dos Estados Unidos, fazendo que a academia chegasse 4, 5 vezes a ser nominada Academia do Ano, eu conseguindo o título de 2 vezes coach do ano, as histórias que me fizeram virar coach do ano, as histórias que me fizeram treinar atletas campeões dentro do UFC, a realidade de cada um, a realidade de cada camp, sabendo que cada camp teve uma história, cada camp teve uma verdade e cada camp foi um capítulo na vida de cada atleta e daqueles que os treinam. Sabendo que a gente não pode repetir a mesma receita a toda hora, porque cada atleta é um atleta diferente. E aqui a gente vai estar trabalhando justamente sobre isso. A forma que eu trabalho com cada atleta, a forma que eu trabalho o Benny é uma forma diferente que eu trabalho o Mário, que é diferente que eu trabalho o Verdun. Foi diferente da forma que eu trabalhei o Shogun no passado. Eu acho que isso é uma coisa legal de colocar. Por quê? Porque as pessoas às vezes se baseiam num treino para todos. E não é. Cada um tem um treino, cada um tem uma percepção, cada um tem uma fala. Eu acho que é importante aqui a gente mostrar para vocês como é lidado e trabalhado com cada atleta, na percepção da palavra mesmo, com cada atleta, sabendo que eu não falo com todos da mesma forma, eu falo com cada um da forma diferente, e é assim que nós nos deparamos com os problemas da vida, sabendo que cada forma e cada problema vai ter que se deparar de uma forma diferente. Então a vida e a luta é uma coisa que caminha junto. E essa é a ideia do nosso programa, trazer justamente isso, essa ligação da vida com a luta. O que faz a vida, o que faz você lutar para viver e o que faz você viver para lutar. Sabendo que isso pode ser teu ganha-pão, mas sabendo que esse teu sonho pode não te levar aonde, às vezes, você almejou. Você criou uma perspectiva. E dentro dessa perspectiva, como que você vai viver? Naquela caminhada, naquela jornada que você fez, que você projetou, você concretizou, você não concretizou? Que caminho que você fez para chegar? Você fez um norte? Você fez curva? Você não fez curva? Questionamentos como esse fazem quem nós somos. Questionamentos como esse faz com que você descubra dentro de si coisas que, se você não tivesse ali, você nunca saberia como lidar. A derrota, muitas vezes, vem para acrescentar. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, eu vou dar um exemplo para você do John Jones. O John Jones, como todos sabem, é considerado um dos melhores atletas do mundo. Um atleta que com certeza qualquer treinador gostaria de treinar. Eu gostaria de treiná-lo com certeza, mas o dia que de repente ele perdesse. Por quê? Não que eu deseje o mal para ele. Mas conhecendo o John Jones, eu gostaria de treiná-lo quando ele viesse de um combate onde não tivesse a eficiência que ele está tendo, para poder descobrir ali um outro atleta. Um atleta que irá se renovar, um atleta que vai ter que correr atrás da derrota, como que ele vai lidar com a derrota, porque muitas vezes você só depara com a vitória e quando a derrota vem você não sabe como encará-la. E esse choque de realidade, às vezes, se você não está preparado, você cria um mundo que você é um super-herói, que só falta botar a capa e sair voando, e às vezes, aquilo que eu falei antes, a realidade vem e atropela a fantasia. E o que você faz para encarar isso daí? O que você faz para como você se depara com isso? O que você faz? Eu acho que o exemplo de atletas que estiveram lá, exemplo de superações de pessoas que estiveram lá, podem acrescentar muito na tua vida, assim como acrescentaram na minha. Eu tive exemplos dentro da academia de pessoas que eu vi ultrapassando situações dificílimas, sobressaindo, vencendo e no final da situação saindo com o braço erguido. Eu fui criado dentro de uma academia, numa academia campeã. Uma academia que criou mais de 15 campeões mundiais numa época onde que não existia um esporte. Eu venho da academia Chutebox, uma academia que dominou o Japão.
E aqui a gente vai estar conversando o que a gente fez para dominar o Japão, o porquê que a academia Chute Box era tão importante no cenário mundial. Assim como o treinamento de jiu-jitsu que entrou na nossa história, o porquê que nós tivemos que assumir a humildade de aprender um novo fundamento, sabendo que um novo esporte estava nascendo e dali a academia poderia ser campeã. A importância da academia Gracie, a importância do jiu-jitsu na nossa vida, a importância desse treinamento, da humildade de conhecer uma nova luta, coisa que só a arte marcial pode dar. Depende de você como pessoa, quando é com o ego inflamado, não vai querer nunca botar uma faixa branca e encarar um problema. Você vai se achar no nível do problema, colocar uma preta e às vezes o problema vem e te dá um amasso. Então a gente teve a humildade de botar a faixa branca na cintura, ainda com todos os campeões, e lá numa academia, se inscrever numa academia, aprender um novo esporte, porque nós sabíamos que dali sairia o nosso futuro e foi a decisão certa. Como que a gente fez até ali? O que fez a academia chegar até ali? O que fez eu chegar até Kings MMA? O que fez essa transformação e ao mesmo tempo essa fundação que teve dentro da Chute Box, a importância de ter passado isso para todas as gerações. Uma geração que hoje está esquecendo o que é arte marcial, o que é graduação, o que é respeito, o que é disciplina dentro do tatame, o que são os quesitos básicos para você criar uma academia respeitosa, para que você possa criar dentro da academia pessoas onde elas possam ser espelho para os outros. Eu acho que esse é o fundamento da arte marcial que às vezes está sendo esquecido, e se você leva para fora da tua vida e aplica nos negócios, você com certeza terá sucesso. Ninguém chega no sucesso sem disciplina. Ninguém chega no sucesso sem respeito. E quais são as alavancas? Quais são os fundamentos que você faz para chegar até lá? Quais são as perspectivas que você faz para chegar lá? Sabendo que dentro da academia, para vencer, você tem que treinar duro, você tem que bater duro. Às vezes você tem que bater duro até no teu parceiro de treino para você chegar lá. Você leva isso para a vida treinando duro, batendo duro, e tendo para chegar lá, às vezes tem que bater no teu parceiro. Eu acho que esse quesito respeito, esse quesito lealdade, é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar para você entender o que a lealdade pode te levar. É um esporte onde você tem que ter conexão, é um esporte onde você tem que ter a certeza de que você está trabalhando com a pessoa certa, o que você fazer para atingir, que a tua fé atinja o atleta, criando a conexão, sabendo que sem conexão a gente não chega a lugar algum. Qualquer tipo de relacionamento que você queira, que você esteja predisposto a começar, tem que ter a conexão, e essa é a conexão de um professor. Aqui a gente vai estar conversando sobre como atingir a conexão entre o professor e o aluno, e do aluno com o professor. Sabendo que isso não é só um tempo, onde o atleta vem, treina, acabou e vai embora. Esse tempo é um tempo de conhecimento, e às vezes não é aquele pequeno tempo que vai fazer você entender o atleta. Sabendo suas qualidades, sabendo seus defeitos, sabendo onde ele bate forte, mas sabendo a sua fraqueza. Eu acho que esse conjunto de coisas que faz você entender o que é a arte marcial. Sabendo lidar com a pessoa, sabendo lidar com as suas fraquezas, mas sabendo lidar com as suas qualidades e enobrecendo as qualidades cada vez mais. Dentro da minha academia, o quesito é união e realidade caminham junto. Eu acho que para um atleta chegar num ponto aonde ele chega e possa bater no peito e dizer que ele é campeão, ele deve ter passado por tudo. E eu prefiro que os atletas passem por tudo dentro da academia. Esse estudo dentro da academia, esse estudo de como fazer a técnica fluir, de como fazer o teu espírito fortalecer, é uma coisa que sem ela, é a fundação para você chegar, é a fundação para você ultrapassar qualquer problema que a vida venha a dar. O problema da luta é dentro do octagon. Então, dentro da academia, você minimiza isso. Como você vai chegar e atingir isso no atleta que está cansado, que está vindo de um camp forte? Como que você vai extrair isso dele? Aqui a gente vai estar conversando com. Porque esse é o The OG Talk Podcast. As pessoas pensam, o que OG, velha guarda, é briga? Não. O OG, ele esteve lá antes, ele viu, ele viveu, ele sofreu, ele bateu, e hoje ele pode contar o que ele viu e ensinar. Eu acho que a diferença dos antigos para os novos, eles viveram antes uma situação em um tempo diferente, um tempo que não pode ser repetido, mas hoje a gente pode estar mostrando. E nesse mostrar, a gente vai estar passando esses anos de sucesso, esses anos de fortalecimento que a arte marcial trouxe para a minha vida, trouxe para a vida daqueles que vão estar aqui conosco conversando, e eu espero do fundo do coração que vocês gostem. Esse é o The OG Talk Podcast, eu sou o Rafael Cordeiro, o seu host.